Vocês devem estar começando a cansar de me ver de boné, né? Eu tenho a impressão de que todos os últimos takes que eu gravei eu tô... Enfim, olá, tudo bem com vocês? Esse vídeo inicia esse momento do ano que é o momento de fechamento, né? De pensar nas leituras do ano, o que a gente vai fazer ano que vem. E esse vídeo é nada mais nada menos do que um grande festival de promessas. Eu parei, eu olhei pra minha estante e eu resolvi, por que não, me enfiar em outro buraco. Eu tirei da minha estante 26 livros, porque afinal de contas estamos entrando em 2026. E eu comecei a olhar vários títulos na minha estante que eu tava tipo, devia ter lido isso aqui esse ano, devia ter lido isso aqui esse ano, o ano passou e eu não li isso aqui. Então esse vídeo é nada mais nada menos do que uma grande promessa de 26 livros que eu pretendo me forçar de um jeito ou de outro, além de 2026. Eu não sei como eu vou lidar com essa tibiara aqui, tá? Se eu vou voltar nesse vídeo em algum momento, se em algum momento no começo do ano eu vou decidir fazer sorteio na caneca pra ir tirando esses livros. Mas eu quero dar um jeito de, no final do ano que vem, estar com esses 26 livros lidos. São todos livros da minha estante, são todos livros físicos, então eles estão aqui parados, tomando poeira, e eles precisam ser lidos, tá? Porque tem coisa aqui que é uma vergonha não ter lido ainda. Esse vídeo é isso. É um vídeo de lista, TBR para ano que vem, 26 livros, vamos lá. Eu não botei eles numa ordem específica, eles estão todos aqui na minha frente jogados na minha cama, então eu vou pegando aos poucos. Mas no topo de uma das pilhas aqui eu tinha, eu acho que, sim, os únicos 3 livros nacionais dessa pilha de 26, tá? Então eu tenho aqui 3 livros nacionais, que são, na verdade, 3 livros de amigos meus, e que eu estou devendo a leitura. Um deles nem tanto porque acabou de sair, os outros é uma vergonha não ter lido ainda, tá? Pra 2026, eu preciso ler Se a Casa 8 Falasse, do Victor Martins. Gente, eu já li tudo do Victor, só falta esse aqui, tá? Eu pulei esse aqui, por algum motivo. Tá? Eu acabei lendo mais ou menos 9 horas antes desse. Aí agora saiu o Três Desejos de Eugênio. Victor, desculpa se eu estiver errando o nome do seu livro, que eu não tenho ainda, tá? Não li ainda, mas vai ser lido em algum momento esse ano, com certeza. Mas o Casal 8 tá aqui parado na minha estante, desde a Bienal de 23, eu acho. Deixa eu ver se ele pôs. Ele não pôs data no autógrafo, mas tá aqui, tá autografado. Preciso ler, né? Preciso ler. E assim, gente, leitura curtíssima. Não sei o que eu tô fazendo com a minha vida, que eu não li isso aqui ainda. Vinícius Grossos. Preciso ler o pornozão dele, né? Que é o Cruzeiro do Amor. Que, enfim, todo mundo sabe, é o livro dele onde ele se aventura aí a escrever um hot gay, que se passa num cruzeiro. Também curtíssimo. Tem um conto depois, né, sobre uma personagem que, enfim, faz parte disso aqui. Eu tenho conto no Kindle também. Então provavelmente eu vou ler isso aqui e vou emendar o conto junto. Preciso ler. Eu li o Reencontros esse ano, vocês devem ter visto aí meu vlog, onde eu me tava descabelando de chorar, mas esse parece que tem outro tom, né? Esse aqui parece ser mais comédia zona e mais, enfim. E acabou de sair Príncipe do Vazio, né? Do Sr. Léo Oliveira, que é aí uma fantasia. Tô bem curioso para ver o que o Léo construiu aqui. Então esses são os 3 nacionais dessa lista. Agora, a gente não tem ordem, tá? Vamos indo conforme eu vou pegando daqui, mas tá tudo bagunçado. Eu preciso continuar lendo as Crônicas Vampirescas, tá? O próximo livro que eu vou ler vai ser o terceiro, que é o Rainha dos Condenados, né? Eu li o primeiro, que é a Entrevista com o Vampiro, o segundo, que é o Vampiro Lestat. Gostei bastante dos 2 livros, a história é super interessante, os personagens são super complexos. E agora, tô bem curioso por esse aqui, tá? Essa personagem, essa Rainha dos Condenados, ela é citada no segundo livro. E é bem interessante, assim, a pouca discussão que existe sobre ela no segundo livro, então eu tô bem curioso para ler esse aqui. Esse livro aqui tá aqui em casa faz um bom tempo, tá? Foi presente. Eu tava doido pra ter esse livro, eu ganhei esse presente de uma amiga e o livro tá aqui até agora e não foi lido, tá? Que é o Cidade das Nuvens, do Anthony Doerr. Que é aí eu não sei, não tenho certeza se é uma fantasia, se é uma ficção científica, mas eu ouço falar muito bem desse livro, ele é um toletão, tá? Mas dizem que é uma leitura muito rápida e assim, diagramação de milhões, a letra é enorme, pouquíssimo texto por página, então não tem desculpa, tá? Tem que ser lido. Um livro que eu prometi o ano inteiro que eu ia ler, desde que esse livro chegou na minha mão, e não li ainda, tá? O Livro das Portas, do Gareth Brown. Então concorreu aí ao Goodreads Choice Awards do ano passado, saiu no Brasil, o livro tá aqui em casa, não li ainda. A galera compara ele bastante com o Ink Blood Sister Scribe, né? Que aqui
No Brasil saiu como Tinta, Sangue e Irmã Escriba, que foi um livro que não funcionou 100% pra mim, tá? Eu acho que aquele livro tem uma execução meio assim, podia ser melhor, mas eu tô com esperança pra esse aqui. Eu tô com esperança que esse seja uma versão melhor daquele livro. Talvez o único clássico dessa... Não tem um outro ali que dá pra considerar um clássico, mas de um outro jeito. Eu vou chegar nele. Mas enfim, esse é um classicão mesmo. A Tale of Two Cities. Ganhei esse ano de aniversário do meu namorado. Essa edição super bonita, um clássico do Dickens. Sou super curioso pra ler. Até porque tem uma música da Taylor baseada nesse livro, né? Se você não sabe, Getaway Car. Pega bastante disso aqui. Então, tô curioso. Esse aqui vai ter que ser no começo do ano, tá? Não vai ter como fugir, porque vai ter filme. Eu acho que o filme estreia em março, maio, não sei, tá? Mas eu sei que o filme estreia no primeiro semestre, e eu vou ter que ler o livro antes de assistir, tá? Devoradores de Estrelas. Ganhei esse livro do Norby há muito tempo atrás. Deve ter sido, sei lá, 2021, 2022. E tá aqui parado, não li ainda. Eu ouço... Todo mundo que eu ouço falar desse livro ama esse livro. O Sanderson recomenda esse livro horrores. Uma das minhas melhores amigas odiou e foi a única pessoa no mundo que eu conheço que odiou esse livro. Mas assim, eu sou uma pessoa muito curiosa a respeito dessa história, tá? Eu nunca li nada do Andy Weir, mas eu vi o Perdido em Marte, o filme. É o único que eu tenho na estante, tem que ser lido esse ano. Vou ler pra ver o filme, ao contrário do Perdido em Marte, que eu fui ver o filme sem ter lido nada. Seguindo aí no sci-fi, Fúria Vermelha. A Globo acabou de anunciar a continuação dessa série, né? Vão publicar o quarto livro. Eu tenho os 3 primeiros da primeira trilogia na estante. Outra série que todo mundo fala super bem, tá aqui parada uma vida, não li ainda. Esse aqui conheci o autor, tá autografado e não li ainda, tá? A Sociedade de Preservação dos Kaiju. Que é aí a história de Godzilla, do Scalzi. Eu acabei de comprar um outro livro dele, O Vilão Iniciante, mas esse aqui vai ser lido antes, tá? Ele entrou pra minha coleção antes, ele está autografado, ele tem que ser lido antes. E falando em compras recentes, Sombra dos Deuses, tá? A Trama aí já anunciou que publica o segundo livro em 2026, então preciso ler o primeiro. Eu não posso deixar mais uma série se acumular na minha estante sem eu sequer começar. Porque vocês vão ver, vai ter uns livros aqui nesse vídeo que... Eu tô com trilogias, séries de 5 livros inteiras assim na estante, que eu simplesmente não comecei. Com essa aqui isso não vai acontecer. Eu juro que eu vou seguir a publicação brasileira dessa série. Peguei uma pilha dos pequenininhos ali. Então, seguindo no universo de Wicked, né? Preciso ler Elfin. Comprei esse livro no lançamento. Tá aqui, não li ainda. Eu tentei ouvir o audiobook desse livro, tá? Mas eu tinha esquecido que como o inglês do Gregory Maguire não é a coisa mais palatável do mundo. Gregory Maguire eu preciso ler olhando pro texto. Não consigo pegar só o audiobook, tá? Inclusive, se você tem vontade de começar a ler inglês, não é um autor que eu indico pra começar, tá? O inglês dele é rebuscado, então, mas preciso ler Elf e ele é curtinho. Tem 2 audiobooks disponíveis desse livro. Um narrado por um narrador que eu não conheço, e aí depois saiu uma outra versão desse audiobook narrado pela Cynthia Erivo. Eu vou fazer shadow reading, né? Vou olhar pro texto enquanto eu ouço o audiobook, e aí depois eu conto pra vocês qual dos 2 audiobooks eu gostei mais, porque eu vou tentar os 2. Blackwater, precisa ser lido esse ano. Eu achei que eu tinha pegado o primeiro livro, esse é o terceiro. Pera, Blackwater, tá? Essa série de livrinhos curtos, eu tenho 6 livros na minha estante. Eu acho as capas belíssimas. Tem uma outra série que saiu pela Morro Branco, que tá aqui faz muito, muito, muito tempo. Os livros são super curtos, eu nunca peguei pra ler, que é a série Maresi, né? Faz parte dessa trilogia chamada As Crônicas da Abadia Vermelha. Ouço pouquíssima gente falar sobre esses livros, mas as pessoas que eu vi falando elogiam super. São 3 livros curtíssimos. Essa aqui eu comprei puramente pela capa. Eu tava mexendo, eu acho que foi no site da Broken Binding ou da Waterstones, foi uma dessas livreiras gringas, eu tava mexendo no site, e eu vi a capa do terceiro livro, na verdade, que eu acho belíssima, e aí eu fui cometer a compra, tá? Eles tinham o primeiro livro autografado, que foi o The Hand of the Sun King, do J.T. Greathouse. Tá? É uma história aí de fantasia épica, não sei muito bem sobre o que se trata, mas deixa eu mostrar pra vocês a capa do terceiro. Olha isso aqui, gente. Eu fiquei encantado quando eu vi isso aqui. E aí comprei, tá? Comprei os 3 nessas edições paperback simplinhas mesmo, e tô aqui. Faz mais de um ano que esses livros estão aqui, mas vou ler pelo menos o primeiro esse ano. O meu plano para essas séries é deslanchar essas trilogias inteiras durante o ano, tá? Vamos... Então tem promessas de um livro aqui, que na verdade são 3. Vamos ver se vai rolar. Esse aqui eu mostrei pra vocês esses dias num unboxing.
né, que é o Blood Over Haven, da M.L. Wang. Os dois livros dessa autora acabaram de ser anunciados no Brasil. Esse aqui vai sair pela Jangada, e o mais famoso dela, que é o The Sword of Kagan, vai sair pela Aleph. Em 2026, então, essa autora vai ser publicada pela primeira vez no Brasil, e 2 livros de uma vez, fiquei bem surpreso. É uma autora que todo mundo elogia. Eu tentei ler Sword of Kagan num certo momento da minha vida, eu abandonei, mas eu acho que eu não estava no momento para ler aquele livro. Não tem por que eu não ter gostado desse livro, tá? Então eu vou voltar. Eu queria uma edição bonita dele. Eu fiquei namorando uma edição gringa aí, mas é dessas que, enfim, tem que pagar frete, não vende na Amazon, etc. Mas esse aqui tá aqui na estante, vou começar por esse, tá? Outra que eu acabei de fazer unboxing pra vocês nos vídeos aí atrás, o Children of Blood and Bone, a série que todo mundo já leu, menos eu, né? Eu não sei o que eu tô fazendo com a minha vida. Tô com os 3 livros aqui, esse ano vai ter que ser. E esse próximo, vamos lá, podem dar risada na minha cara, tá? Porque no último videozinho de promessas aí eu prometi esse livro pra dezembro, e eu já vi que não vai rolar, tá? Deixa eu contar uma coisa pra vocês, mas a gente vai discutir isso melhor no vlog de dezembro. Eu tô fazendo aquela maratona do GF, né? De maratona Bate-Metas lá. E eu tinha colocado esse livro numa das categorias. Se eu não me engano, foi a categoria do comprei esse ano. Acontece que eu não me toquei que eu tava pondo um monte de livro físico e nada de audiobook. E que eu não ia dar conta de cumprir aquela TBR. Então eu fiz uma troca, tá? O livro que ia aparecer nesse vídeo, e que agora eu já estou lendo, porque eu tenho um audiobook dele para me ajudar, é esse queridíssimo aqui, Hyperion, tá? Hyperion ia entrar nesse vídeo, e acabou que eu já tô lendo, eu tô nos 25% dele já, 20. Então, The Devils vai ficar pro ano que vem, tá? Eu vou tentar ler no começo do ano. E assim, a gente acabou de ter anúncio dele publicado ano que vem aqui também, né? Pela Aleph. Então, como vai estar todo mundo lendo quando a Aleph publicar, é mais um incentivo, aí eu vou ler com todo mundo, etc. Mas eu vou ler na minha edição em inglês. Esse aqui foi um que eu fiz de tudo para tentar encaixar esse ano e não deu, tá? Mas eu tô bem ansioso para ler esse livro, que é Catábasis, da Kwang. Cansei de falar desse livro aqui já, vocês já me viram fazendo unboxing dessa edição. Vocês sabem que livro é esse, já sai no Brasil, já temos aqui, etc. N.K. Jemisin. Ela escreveu uma das minhas trilogias preferidas, que é a trilogia da Terra Partida, e eu tenho outras séries inteiras dela aqui na estante, inclusive estão aqui atrás de mim. Tá? Essa é a trilogia da Terra Partida, essa aqui é uma outra trilogia dela num volume só, que é o Inherence Trilogy, mas eu queria ler essa duologia aqui, Nós Somos a Cidade. São 2 livros curtíssimos, tá? O segundo é ainda mais curto que o primeiro, então tô colocando aqui como promessa pro ano que vem. Eu descobri, aí há uns 2 anos atrás, um autore, tá? Uma pessoa não binária, que escreve umas histórias extremamente inventivas e que me deixou completamente doido da cabeça, com um livro chamado The Deep. O nome dessa pessoa é River Solomon, e temos o livro novo de River Solomon lançado agora em 2025, que é Model Home, que aparentemente é a primeira tentativa de River Solomon no gênero de horror. Apesar de que eu acho que tem um outro livro chamado Sorrowland, que eu tenho aqui. Cadê? Na minha opinião, Sorrowland já flerta bastante com horror, tá? Você viu que é bem legal mesmo. E, enfim, Model Home tá aqui como promessa. O bom é que, assim, são livros curtos, River Solomon até hoje não escreveu nenhuma série, né? Todos os livros publicados são volumes únicos. Então, fica aí. E esse aqui foi meio que um surto meu, num momento de querer estudar mesmo gênero de fantasia, né? Eu, na verdade, fui fazer uma pesquisa por causa de uma brincadeira. Uns amigos meus fizeram aquelas noites do PowerPoint, sabe? E o tema que eu escolhi foi literatura de fantasia. Então eu fiz uma puta apresentação sobre a história do gênero, etc. E eu fui pesquisar, fui procurar, e eu tava montando uma parte do PowerPoint sobre a diferença entre alta fantasia e baixa fantasia. E aí eu descobri que esse livro aqui, ele é o primeiro livro publicado que a gente tem registro do que a gente pode definir como alta fantasia. Se você não sabe, alta fantasia é o que a gente chama de histórias de fantasia que se passam em outro mundo e não no nosso, né? Que é o The Well at the End of the World. Vocês já ouviram falar desse livro? Pois é, eu também nunca tinha. Ele é um senhor tolete, tá? Talvez eu divida esse livro aí, ele é dividido em 5, 6 partes. Talvez eu faça aquele esquema de ler uma parte por mês. É um livro de... De quando é esse livro? Peraí. Vocês acreditam que não tem ficha catalográfica nesse livro? Enfim, se eu não me engano, esse livro é de 1800 e alguma coisa, tá? Ele é bem velho. Posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso mesmo. Enfim, curiosíssimo pra ler isso aqui. E é bem uma leitura de... Como eu posso chamar?
Pra ter repertório mesmo, sabe? Pra conhecer mais da história do gênero. Tô curioso. Terminando. Só mais 4 livros, vamos lá. Eu preciso continuar lendo o TJ Klune, né? Eu só li Marcerulho? Eu acho que eu só li Marcerulho dele. Que foi pra mim um livro 4 estrelas, tá? Todo mundo ama, é apaixonado, acha incrível o caso do Marcerulho. Eu achei um livro 4 estrelas, fofinho, bonitinho, mas nada demais. Mas esse aqui, a sinopse me chama muita atenção e parece ser muito mais a minha cara. Que é o In the Lives of Puppets. E eu acho que em português ficou Uma Vida Entre Marionetes, se eu não me engano. Que é uma história de robôs no meio de uma floresta e é uma história mais 18. Eu não sei a extensão desse mais 18. Eu sei que tem várias piadinhas de cunho sexual nesse livro. Então, mas todo mundo que eu vejo fala nele como bem num tom de livro de comédia, assim, mas uma comédia mais inteligente. Curioso, quero ler esse livro esse ano. Outra série que eu tenho aqui parada, mas é uma duologia, que é o A Song of Wraith and Ruins. Eu tenho o segundo livro dessa série, veio autografado. Eu comprei e ele veio autografado na Amazon. Então eu tenho a sorte de ter um livro dessa série autografado. Mas é uma história de fantasia sobre a qual eu não sei nada. Eu só sei que as pessoas leem e dão 5 estrelas. Então eu tenho os 2 livros aqui, preciso ler. Provavelmente a minha maior vergonha desse Festival de Promessas, porque todo mundo já leu isso aqui, menos eu. Eu tenho os 3 livros aqui, gente, em capa dura, na estante. Founderside, tá? Não pode passar de cena, eu nunca li nada desse autor. E é um autor super elogiado. Vai sair esse ano um outro livro dele, né? Que é o The Tainted Cup. Acho que ficou do Cálice Amaldiçoado. Também pela Aleph. Aleph, gente. Vocês viram que a Aleph fez uma live assim um surto assim de live? Anunciou um monte de coisa de fantasia pra esse ano. Então, vai sair o The Tainted Cup. Eu acho que venceu o Goodreads Choice Award de fantasia ano passado. Se não venceu, foi indicado e ficou entre os primeiros colocados. Não lembro, tá? Mas eu sou bem curioso pra essa trilogia. Eu sei que o sistema de magia é muito parecido com o sistema de Warbreaker do Brandon Sanderson em alguns aspectos, mas, enfim, quero ler. E falando no homem, o último vídeo dessa sessão de promessas, tem um livro autografado do Sanderson dentro desta casa há meses e eu não li ainda, tá? Que é o Legion. Essa é uma história que não faz parte da Cosmere e na verdade isso aqui é uma série. Só que todos os livros estão aqui dentro, tá? É uma série de novelas, são 3 histórias curtíssimas. Na verdade saiu uma 4ª história depois, mas que passa, enfim, depois. Pelo que eu entendi, as 3 novelas que estão nesse volume já fecham uma primeira história. Eu acho essa edição super bonita, eu não sei quanto vai dar pra ver, pois a capa é meio laminada, etc. Ele está autografado, temos aqui um autógrafo do homem. E é uma vergonha não ter lido isso aqui ainda, tá? Então essa promessa encerra esse festival de promessas que eu estou fazendo aqui. Como eu disse pra vocês, eu não sei como eu vou lidar com essa TBR ano que vem. Talvez eu queira só deixar o ano rolar e depois eu volto no final do ano e vejo o que aconteceu. Talvez eu queira fazer a coisa da... Eu ando querendo fazer esses desafios de botar papeizinhos numa caneca e ir tirando, sabe? Mas eu não vou fazer isso agora antes de eu me mudar, tá? Eu me mudo entre final de janeiro e começo de fevereiro. Se eu for fazer esse rolê da caneca, primeiro mês já não vai rolar, talvez nem o segundo, porque depois de fevereiro tem carnaval, né? Mas eu vou tentar ir tocando isso aqui. Como são 26 livros, eu preciso ler pelo menos 2 deles por mês. E em algum momento ler 3 deles no mês. O que não é nada muito fora da caixinha, porque são todos livros que eu olho pra estante e eu tenho vontade de lê-los. Vamos ver. Talvez eu venha no final do ano que vem com um balanço do que rolou dessa TBR. Mas se eu chegar no final do ano que vem e isso aqui estiver muito longe de se cumprir, eu vou ficar muito decepcionado comigo mesmo. Muito. Mas me conta aí, quais são as grandes metas literárias, as grandes promessas de vocês para 2026? Vocês estão animados? Vocês acham que vocês vão conseguir ler bastante? Eu não li pouco esse ano não, tá? A qualidade das leituras é questionável, mas ainda foi melhor que ano passado. Ano passado eu só li coisa meio média. Esse ano eu tive umas leituras muito boas, mas eu queria ter lido muito mais, né? Todos esses livros aqui são livros que em algum momento eu falei, vou ler em 2025, e não li. A gente tem vários lançamentos aí de 2026 que eu não vou deixar passar, né? A gente vai ter livro novo do Sanderson, tem esse monte de lançamento no Brasil que eu quero pegar pra ler. Vai ter livro novo da Schwab, que provavelmente eu vou pegar perto do lançamento. Quem mais lança coisa ano que vem que eu quero ler logo? Deixa eu ver. Vai sair o último livro do Peter S. Beagle, o I'm Afraid You've Got Dragons, pela Trama,
que eu também devo pegar em português para ler assim que sair. Enfim, tenho planos e, além disso, eu preciso continuar minha releitura da Cosmere, né? E chegou aquele momento, porque eu tô... Enfim, eu falhei na Maratona 48 Horas da Tami, tá? Eu não consegui terminar o Warbreaker. Eu vou terminar o Warbreaker essa semana. Mas aí eu preciso ir pra Stormlight, né? Então, além de todas essas promessas todas aqui que eu estou fazendo, eu queria ler pelo menos os 2 primeiros Stormlight e a segunda Era de Mistborn no ano que vem. Tá? Vamos ver como vai ser meu ano, o que vai rolar, como vai estar a minha situação profissional, que eu espero que tenha mudanças aí. Vou contando pra vocês e vou vindo, atualizando vocês como sempre do que eu tô lendo e que eu tô achando desses livros, tá? Então me conta aí embaixo quais os planos e as promessas pra vocês de leituras pra 2026 e a gente se fala no próximo vídeo.